aguento mais comer ovo no café da manhã. Será que não existe outra opção? Como que eu substituo o ovo do café da manhã e ainda assim consigo ter um aporte adequado de proteínas? Porque será que todo café da manhã, fitness, vai ovo? Nesse vídeo você vai entender numa historinha curta, tá? Com um exemplo muito simples. Se você parar pra pensar, o mundo parece que ele é codificado em coisas que são muito simples. Então, pensa. Existe uma infinidade de cores, certo? Uma infinidade também de pratos, culturas diferentes e tudo mais. E todos eles vêm da combinação dos mesmos 3 grupos de alimentos. Como eu disse, as cores. Você vai ter as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, e toda a infinidade de outras cores que você conhece são combinações dessas cores primárias. Assim como também existem as 7 notas musicais e todas as músicas são compostas da combinação diversificada dessas notas musicais. Ou seja, alimento é a mesma coisa. Você tem 3 principais grupos. Os construtores, que são as proteínas, os reguladores, que são as frutas, verduras e legumes, e os energéticos, que são os carboidratos e as gorduras. Quando você vê um ovo no café da manhã, não é porque só existe essa opção, é que às vezes alguns alimentos, eles cabem e são melhores aceitos em determinadas refeições, sabe? Às vezes a gente tem que fazer um meio para um fim. Até, 7 anos atrás, até o ovo no café da manhã era estranho, porque você falava de comer pão com ovo, o povo reclamava, tudo é pão com manteiga e todinho, né? Depois vocês reclamam aí, porque não sei, não muda esse paladar, sabe? Hoje em dia o ovo é muito mais aceito, sabe? Agora, segundo uma paciente minha falou um dia que eu tenho os melhores pacientes do mundo, ela pensou o seguinte, ela estava enjoada do ovo e eu costumo trabalhar em cima disso, desses 3 grupos. Por quê? Porque a gente dá uma amplitude muito maior do que ficar seguindo o cardápio que Nutri faz, sabe? Você comeria isso, fica inventando receita. Às vezes você fica inventando tanta receita que você arruma trabalho pra você. Então você tem que aprender a simplificar. E aí ela tava de saco cheio do ovo e ela falou assim, mas será que eu vou comer alguma outra coisa? E ela pensou, mas frango é estranho. Aí ela mesma, mas se tivesse numa coxinha eu comeria. Ou seja, é o frango ou é a preparação? Sabe? Não tô falando que você vai ter que fazer uma coxinha ou não, mas tá vendo como se você pensar outras maneiras como você aceitaria esse alimento, ela consegue ampliar um pouco o teu leque? Por exemplo, eu não comeria e olha que não tem coisa que eu comeria fácil no café da manhã, não tem horário para as coisas não, eu como que tiver que comer na hora que for. Mas se esse frango eu não comeria, não ficaria tão feliz comendo um filé de frango no café da manhã. Só que um frango desfiado cabe, um frango desfiado bem temperadinho, misturadinho lá com ovo, como se fosse feito como se fosse uma massa de panqueca. Super comeria. Você não comeria? Duvido que não. A mesma coisa, um frango, ou então um bolinho que tem um frango desfiado dentro, sabe? É só você amassar um pouco da batata, recheia com esse frango, acabou, você tem um bolinho, uma opção que ela super cabe num lanche da tarde, porque eu sei que se você não fizer isso, você pode ter certeza que você vai estar na fila de algum lugar, comendo coxinha, comendo esfirra, comendo pastel, comendo sei lá eu o que, entende? Então vocês têm que aprender a facilitar a tua vida, porque é o seguinte, se você não planeja a tua alimentação, você vai sentir fome, você planejando ou não, e você vai querer responder a isso, e aí se você não tem o que você planejou ali, você fica refém das opções que tem fora, e eu vou te falar, às vezes tem qualidade, mas é caro, ou então não tem qualidade, é barato, e aí você vai fazer o quê? Vai ficar reclamando, falando que tá com problema na tireoide, que é isso, que é aquilo, que é menopausa, não sei o que. Não é, às vezes é falta de organização, às vezes é falta de planejamento. E aceite, porque às vezes dói, mas é verdade. A maior parte das pessoas que reclama muito de, porque é isso, porque é aquilo, que é aquilo outro, é tudo falta de planejamento. E eu vou te falar, planejar não demora tanto assim, não dá tanto trabalho assim. Vai exigir um tempo da sua vida sim, mas não é meia hora, 20 minutos. Entendendo esse planejamento, como eu disse, se você aprender a fazer a chamada para suas refeições, por exemplo, se você come 4 vezes ao dia, o que você colocaria de regulador, consultor energético no café da manhã? No meu caso, eu sempre faço assim. Eu sempre coloco um ovo, coloco uma abobrinha ralada, ou um brócolis triturado, ou couve-flor triturada, coloco um pouquinho de queijo para dar um saborzinho, e aí eu coloco cuscuz, ou faço com uma tapioca, ou então banana da terra, ou então, às vezes, pão. Então, eu já tenho essas 4 opções. Pô, você acha que não dá pra variar dentro dessas 4 opções? A mesma coisa no almoço. Um consultor, um regulador, um energético. Uma porção de salada, ou então legumes refogados, seja lá o que for. Uma carne, o arroz, o feijão, uma batata, alguma coisa assim, sabe? A mesma coisa à tarde. As mesmas opções que eu tenho para café da manhã, dá para fazer de lanche da tarde. E as mesmas opções que você tem de almoço, você pode fazer de jantar. Ou então, o seu café da manhã também pode virar uma opção de jantar, entende? Então, assim, se você pensa que você precisa ter um desses 3 grupos a cada refeição, fica mais simples de você tomar suas decisões. Não é tão trabalhoso quanto parece. Só que durante algum tempo, você vai sim ter que dedicar um tempo para isso,
como você está construindo esse hábito agora. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas depois você vai se agradecer. Por quê? Porque isso é pro resto da vida. Em qualquer momento, em algum momento da tua vida, você vai ser obrigada a olhar para isso em algum momento. E o quanto antes, melhor. Por quê? Porque quanto antes você faz, mais você vai fixando esse hábito. E o hábito se fixa por repetição. E comer, você vai ter que comer pelo menos 3 vezes ao dia. De 3 a 4 vezes ao dia. Quanto mais você faz, mais isso se repete, mais isso fixa. Quanto mais você não dá atenção, mais um hábito ruim se repete, mais você fixa ele, mais trabalho vai dar para você cortar isso lá na frente. Será que eu te convenci a olhar um pouco melhor para tua alimentação? Quanto antes você conseguir cortar e arrancar as ervas daninhas aí do teu jardim, melhor para você.